Olá, meu nome é Ana Carolina Matos e hoje nós estamos aqui para gravar mais um podcast da Clínica Real Saúde e dessa vez em parceria com o Universo ABA. Hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante que muitas pessoas têm dúvida, que é sobre o direito da pessoa com deficiência, mais especificamente sobre o direito das crianças com autismo. E hoje nossa convidada especial é a Mariana Gonçalves. Olá, Carol, muito obrigada pelo convite. É um imenso prazer estar aqui para falar sobre os direitos da pessoa com autismo, para dirimir todas as dúvidas que os pais têm e a sociedade tem. Como muitos sabem, esse ano nós abrimos uma clínica focada no tratamento de crianças com autismo e eu queria que você falasse um pouquinho sobre a Lei Federal do Autismo. Bem, Carol, essa lei federal, ela trata sobre os direitos da pessoa com transtorno do espectro autista e no início dela, ela já diz o que é o transtorno do espectro autista e ela informa que a pessoa com autismo ela é considerada uma pessoa com deficiência. E isso muitas pessoas não sabem. Então, é um assunto importante sobre o que estamos abordando hoje, não só para as pessoas que têm o autismo e seus familiares, mas para a sociedade como um todo. Porque eu acredito que se a sociedade tiver conhecimento dessa lei, vai facilitar o início imediato do tratamento, vai ajudar no desenvolvimento dessas crianças. Os pais não vão passar certos constrangimentos, porque a gente vê todos os dias na televisão que os pais acabam passando constrangimento porque a sociedade não sabe sobre o conhecimento dessa lei e que o autista é considerado uma pessoa com deficiência. E é importante trazer aqui que o autista ser considerado uma pessoa com deficiência não é algo ruim, é algo que traz mais direitos ainda para essa comunidade. Então, é importante a gente trazer, né, essa perspectiva de que o autista ele está incluído no rol de pessoas com deficiência, traz cada vez mais representatividade e direitos para as famílias e para as crianças propriamente dita. E a primeira coisa que eu queria tratar aqui com você, né, é sobre o tratamento das crianças com autismo. Hoje a nossa clínica adota a ciência ABA, né? A gente usa essa ciência nos nossos tratamentos e a gente entende que muitas famílias têm dificuldade de ter acesso a esse tratamento. Então, vamos falar um pouquinho aqui sobre os direitos da criança com autismo no que diz respeito aos tratamentos e a ciência ABA? Bem, Carol, a ciência ABA, que em português significa Análise do Comportamento Aplicada, é uma ciência que já foi comprovada através de pesquisas que elas ajudam no tratamento dessas crianças com transtorno do espectro autista, através de tratamentos terapêuticos multidisciplinares, que têm os profissionais aptos e qualificados para trabalhar. É importante falar sobre a ciência ABA, né, Mari? É que nós temos um tratamento que ele é muito completo. Um tratamento onde a gente atua na casa da criança, na escola e no ambiente terapêutico dentro da clínica. Então, muitas famílias querem ter acesso a esse tipo de tratamento, mas não sabem como. Então, a gente pode trazer um pouquinho aqui de como é que funciona isso. O plano de saúde ele pode definir quantas sessões aquela criança precisa ou isso está a cargo de outra pessoa. Fala um pouquinho pra gente sobre esse assunto. Bem, Carol, a ciência ABA é um tratamento com custo alto, então os responsáveis dos pacientes com autismo, eles acabam recorrendo ao plano de saúde. E aí acabam surgindo muitas dúvidas do que os pacientes têm direito, o que não têm direito, como proceder. E hoje o nosso objetivo é esse, orientar essas famílias da melhor forma possível. Com certeza. Então, a primeira pergunta que eu quero saber: quem define a quantidade de sessões que o paciente tem direito? O plano pode falar quantas sessões o paciente pode realizar? Carol, quem define as sessões do paciente, o que é melhor para ele, quais são as terapias, é o médico, tá? Tanto é que saiu, no dia 1º de julho de 2022, uma resolução da ANS. É a resolução 539, para quem tiver a curiosidade de procurar. Essa resolução, ela fala que os planos de saúde, eles são obrigados a custear o tratamento das pessoas com transtorno do espectro autista com um profissional apto, mas de acordo com o laudo médico. Ou seja, em outras palavras, para ficar algo mais fácil de entender, não é o plano de saúde, não é mais a ANS que vai definir o que é melhor para o paciente, é o médico.
Então, o médico ele tem que ser bem específico no laudo. Quantas sessões, o que o paciente precisa, quais são as terapias, mencionar sobre a ciência ABA, a imediatidade do tratamento, porque isso é muito importante. E essa resolução foi uma vitória para todos nós. Então, recapitulando, é importante que as famílias busquem uma equipe especializada, que conheçam a ciência ABA, que entendam o que é necessário ter no relatório médico, porque o que acontece? Nós recebemos muitos pacientes que vêm sem a quantidade de horas semanais, sem a periodicidade, sem as especialidades específicas que precisam ser realizadas. E quando a gente fala de ter direitos atendidos, a gente precisa ser muito específico no que diz respeito ao laudo médico. Então, é importante que todas as famílias, procurem equipes especializadas que vão trazer muito esclarecimento no que diz respeito a esse assunto que a gente está tratando. Então, eu queria falar um pouquinho também aqui sobre essa parte de inclusão escolar, A gente entende que muitas famílias encontram algumas dificuldades no caminho, tenham dificuldade de encontrar em escolas que realmente sejam inclusivas e que ofereçam o que, de fato, as famílias estão procurando. O que a lei diz a respeito disso? O que os pais devem esperar em relação a ter seus direitos atendidos e seus deveres também? Com relação à educação, Carol, a lei federal que fala sobre os direitos do autista fala que os pacientes com transtorno do espectro autista têm direito à educação, têm direito a um acompanhante especializado dentro da escola para poder acompanhar esse aluno, tem direito também ao plano educacional individualizado e isso não deve gerar custo para os pais. A lei não fala sobre o acompanhante terapêutico, mas existem decisões que o acompanhante terapêutico também deve ser aceito dentro das escolas, porque o acompanhante terapêutico é a extensão da terapia realizada ou dentro da clínica e da casa do paciente ao ambiente escolar para poder melhorar o desenvolvimento, aprimorar, o desenvolvimento desse aluno. E isso não deve gerar custos para os responsáveis do paciente. É importante a gente falar dessa parte educacional porque existe uma diferença, entre o mediador escolar e o acompanhante terapêutico. O acompanhante terapêutico é aquele profissional que é disponibilizado pela clínica, que vai até a escola e fica exclusivamente com aquele paciente. Mas não são todos os pacientes que precisam desse acompanhante escolar. Existem crianças que não têm um nível de suporte tão alto e que não precisam desse acompanhante. Então, esse acompanhante ele vai ser disponibilizado pela clínica, custeado pelo plano de saúde, dentro da escola, quando a criança tiver um nível de suporte que justifique essa realidade. Já que concluímos essa parte da educação, eu queria aproveitar para falarmos um pouco sobre os direitos previdenciários da pessoa com transtorno do espectro autista, porque muitos têm essa dúvida se o autista tem direito à aposentadoria, se tem direito aos outros benefícios, outros direitos, como proceder, se o INSS demora com recurso. Então, eu queria aproveitar esse momento para a gente poder dirimir as dúvidas dessas pessoas, que eu acho muito interessante. Perfeito. Então, sobre o que a gente vai falar primeiro? As pessoas com transtorno do espectro autista, eles querem saber se eles têm direito, além da aposentadoria, direito ao BPC. A diferença do BPC, que é o LOAS, para o auxílio inclusão, é que o auxílio inclusão a pessoa precisa estar trabalhando, Carol. Porque o auxílio inclusão, o objetivo dele é dar autonomia à pessoa com transtorno do espectro autista para que ela ingresse no mercado de trabalho. Então, essas são as diferenças do BPC e para o auxílio inclusão. E, por último, queria que você falasse um pouquinho sobre a carteira de identificação da pessoa com TEA. O CIP-TEA é uma carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista. Essa carteira, aqui no Rio de Janeiro, a mãe da criança, ou responsável, ela precisa ir ao Detran com a sua identidade, com seu documento de identificação, levar a certidão de nascimento dessa criança com um laudo médico, com o CID, com as necessidades dessa criança, e lá no Detran eles vão fazer essa carteirinha com identificação. O essencial para a realização dessa carteira de identificação, Carol, é que a mãe, quando for ao médico solicitar o laudo, que ela solicite 2 vias originais. Por quê? O Detran, ele fica com um laudo médico original. Então, às vezes, a mãe precisa desse laudo para fazer outro tratamento, para fazer um outro acompanhamento e não tem. Então, o que a gente orienta?
que a mãe solicite ao responsável médico os 2 laudos originais, porque o Detran fica. Hoje nós falamos sobre muitos benefícios da pessoa com TEA, e além desses existem muitos outros, como descontos em passagens aéreas, descontos em conta de luz, isenção e descontos para compra de carros. Então existem muitas coisas que podem ser feitas, né, baseados nas leis que existem para a pessoa com deficiência e para a pessoa com transtorno do espectro autista. E se vocês precisarem, a Mari vai estar disponível aqui na clínica para tirar as dúvidas de todos vocês. E eu queria agradecer muito a todos que acompanharam esse podcast, a todos que têm acompanhado o nosso trabalho e principalmente a Mari, que se disponibilizou para trazer aqui para nós um pouco mais de conhecimento. Muito obrigada, Mari, pela sua presença. Obrigada, Carol, pelo convite. Foi um imenso prazer estar aqui hoje. Obrigada a vocês que nos acompanharam. E qualquer dúvida, vocês podem nos procurar, porque o nosso objetivo aqui é ajudar as nossas crianças. Muito obrigada. Continuem seguindo nossas redes sociais, porque além do nosso podcast, nós oferecemos muitos conteúdos no nosso Instagram e no nosso Facebook. Até a próxima!